Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 62 do Pode Se Acalmar, o seu podcast de saúde mental e comportamento. Você sabe, esse é o momento do dia que você tira para respira, vai dar tudo certo, se acalme, né? A gente vai, durante essa conversa, orientar para falar o que passa na nossa mente, o que passa aqui também, para a gente levar uma vida mais tranquila, mais calma, talvez, não sei, né? As reflexões podem nos trazer diversos sentimentos. Hoje, a gente fala sobre a diferente forma que as gerações, a de hoje e a de antigamente, se relacionam com o trabalho e o que que isso tem a ver também com essa questão do cansaço. A nossa forma de trabalhar mudou muito de antigamente para cá. Hoje a gente já trabalha de casa, tem o home office, a gente já transformou hobby em renda e hoje a gente também tem um tipo de cansaço diferente. A gente trabalha diferente, hoje a gente também tem um cansaço diferente, muitas vezes silencioso, muitas vezes emocional. Tá difícil desligar. Por que que isso está acontecendo? Por que que cansar parece ser tão difícil numa geração que valoriza tanto a qualidade de vida? Essa conta não está fechando. Quem vai responder essa e outras perguntas também é a minha convidada de hoje, a psicóloga Lara Almeida, a quem eu já dou as boas-vindas. Laura, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada, Júnior, pelo convite. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui falando desse assunto que é tão importante para todos nós. Você encontra a Laura nas redes sociais, no Instagram, o IG dela é Laura Almeida Psi. Simples assim, tá? Psi, abreviação de psicóloga, né? Então, Laura Almeida Psi nas redes sociais, você consegue seguir ela, fazer perguntas, continuar esse papo que a gente vai iniciar aqui hoje. A nossa conexão hoje é Teresina, Salvador, na Bahia, de onde a Laura fala conosco ao vivo nesse momento. A Laura é psicóloga, mestre em estudos de gênero pela UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, a MBA em saúde mental organizacional, gestão de pessoas e liderança estratégica, e atua hoje como consultora em saúde mental no trabalho, apoiando organizações na construção de ambientes emocionalmente seguros e no desenvolvimento de lideranças mais conscientes e estratégicas. Laura, a primeira pergunta que eu queria te fazer está muito relacionado à atuação que você destacou para a gente, né? Você tem essa atuação na construção de ambientes emocionalmente seguros, especialmente no trabalho. E eu queria iniciar te perguntando: trabalhar hoje é um cenário, é um ambiente emocionalmente inseguro que precisa já da atuação de pessoas, de profissionais como você, para tentar dar uma organizada nessa bagunça? Júnior, eu acredito que trabalhar hoje é repensar a segurança do trabalho, e isso em diversos sentidos, né? A memória que nós temos no Brasil do que é o trabalho passa por marcas e heranças escravagistas. Então, as relações que tecemos sobre o corpo, sobre a saúde mental, elas estão atravessadas por uma balança de esforço, recompensa, desgaste, que muitas vezes ela não é considerada na hora de avaliar o que é que faz realmente o desempenho acontecer ou não acontecer. Então, quando eu falo de ambiente emocionalmente seguro, quando eu penso esse lugar, eu penso que a gente precisa olhar para esse tecido, que são as relações de trabalho, porque o trabalho ele só acontece por conta dos relacionamentos, por conta das pessoas que fazem o trabalho acontecer, e perceber o que é que talvez não esteja sendo contabilizado, o que é que talvez não esteja sendo percebido, que afeta não só as dinâmicas de produtividade, produção, né, de produtividade, mas especialmente que afeta a qualidade da nossa experiência no trabalho e daquilo que nós entregamos. Então, pensar segurança emocional não é só pensar no bem-estar como se isso fosse uma questão individual, porque não é, mas é pensar Uhum, que a estrutura também precisa repensar a sua cultura para que o trabalho não seja um fator de sofrimento psíquico. Então, sim, é um desafio, né? É um desafio. uhum. O que nós temos de construção de trabalho, né? Ela ainda está muito dentro de valores conservadores que não respeitam a saúde mental das pessoas, não respeitam os vínculos, entendem o adoecimento psíquico como uma fragilidade e não como um fator de adoecimento e risco psicossocial.
Então, a gente tem aí uma grande luta, uma grande batalha aí pela frente para fazer do trabalho um lugar que seja possível e viável para os nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes. Uhum. Laura, você consegue citar algum exemplo na prática desse diagnóstico que você faz quando você tem essa atuação profissional dentro de uma empresa, que você faz o diagnóstico, obviamente, para entender o fluxo de trabalho, demanda, como aqueles trabalhadores estão se relacionando com o trabalho, com o fluxo ali dia a dia. Você consegue citar algum exemplo na prática do que você identifica que é uma red flag, que é um alerta, que precisa de uma atenção? E como que é a sua atuação para tentar transformar aquilo? Você conversa com o gestor, é com a equipe, é com todo mundo integrado, junto, separado? Como que acontece isso na prática, Laura? De muito da demanda, né? Mas eu posso trazer um Uhum, exemplo específico, porque são tantos, assim, são tantas red uhum, flags que a gente pode citar aqui. Mas, sim, por exemplo, tem um fator muito importante que faz com que a gente possa revisitar, né, esse lugar, que é como é que você dá feedback em que você lidera. uhum, Feedback, muitas vezes, é um lugar muito sensível, porque é um lugar onde você é avaliado e onde você também pode estar avaliando alguém, né? Tem pessoas que fazem, tem empresas que trabalham com essa avaliação 360, né? Mas a forma como isso acontece revela como é que essa liderança está preparada para lidar com conflitos, para lidar, inclusive, com alguém que está passando por algum desafio, ou até mesmo de entender qual é o limite daquela pessoa, qual é o sentido, né? Então, eu acredito que o feedback e a forma como ele é estruturado nas organizações, né, a forma como ele é construído, ele fala muito de relações que podem ser saudáveis ou não. E reflete uhum, quais são os valores para que esse espaço seja emocionalmente seguro ou não. E é muito uhum, comum em algumas organizações, por exemplo, de médio porte, né, que às vezes não tem um contato com uma consultoria voltada para a gestão de pessoas, que esse feedback ele seja informal, que esse feedback ele seja uma conversa e dessa conversa não existe uma estrutura, não existem valores, não existe ali um norte para a construção desse diálogo que seja tanto protetivo para a liderança quanto protetivo para quem está sendo avaliado, né? Ou Ô, vice-versa. Laura, eu queria trazer para um exemplo ainda mais específico. Exemplo, vamos supor que tem um funcionário que sempre se atrasa na hora da chegada. E aí o líder, obviamente, como você já destacou, não pode fazer isso de qualquer jeito, passar esse feedback ou chamar atenção, seja lá como a gente chama isso, né? Se você identifica essa situação, como é que você orienta na prática? Bom, agora nós estamos com uma ferramenta, né, que a NR1 traz para a gente, que é esse lugar do programa de gerenciamento de riscos. O que é que faz com que esse funcionário se atrase? É necessário que exista uma escuta, não só do que é que está acontecendo no ambiente de trabalho, mas nesse caminho, nesse trajeto, por exemplo, né? Digamos que exista algo que não é apenas de cunho pessoal, íntimo dessa pessoa que não quer, por exemplo, ir trabalhar, mas que exista de fato um obstáculo nesse trajeto que faz com que essa pessoa esteja se atrasando. Isso precisa ser algo a ser prestado atenção. Talvez em outro momento do trabalho no Brasil, essa conversa não existiria. Hoje, a partir da implementação da NR1, é o tipo de conduta, é o tipo de conversa que precisa existir, porque esse risco precisa ser levantado dentro dessa matriz. E aí, o que vai se fazer com isso? Porque uma coisa é um funcionário chegar atrasado, né? Outra coisa é isso se tornar, né? Uma coisa que pode acontecer com um grupo de pessoas, né? Algo maior. Estou aqui dando um exemplo, né? De um risco que pode acontecer e de repente se transformar em algo a ser reparado. Mas se esse diálogo, por exemplo, não for necessariamente um risco, e se ser algo individual, isso precisa ser dialogado no feedback e as medidas precisam ser comunicadas, mas Uhum, respeitosamente, né? sim. Se a gente for parar para pensar que existem muitos valores enviesados nesse diálogo que podem surgir, que geram humilhação, né? Que geram ameaças, isso é assédio. Então, o feedback para mim é um evento que ele é muito importante, que faz com que tanto as lideranças precisem aprender a ter conversas difíceis, quanto as pessoas elas precisam também aprender a lidar com esse lugar da avaliação. Então, acho que é Uhum. um cenário central assim para a gente pensar o que é isso. Uhum. De um modo geral, Laura, se a gente comparar os relatos de experiências de quem trabalhou antigamente, né, e hoje em dia nossos pais, avós, né, nos seus 50, 60, 70 anos, e com os jovens de hoje que estão no mercado de trabalho ativamente, a gente consegue perceber
que tem um entendimento geral social, e aqui fontes empíricas, tá? Eu não tenho dados, né, obviamente, para embasar isso, mas eu tenho relatos de pais, parentes, etc, né? Então, assim, a gente tem esse entendimento de que antes é como se os funcionários, os trabalhadores tivessem muito poucos direitos e mais deveres, né? Então, assim, tinha aquele entendimento de que devia ser explorado, o chefe humilhava mais, o chefe exigia mais e você ia aceitando muita coisa porque você queria o trabalho, porque você queria manter aquela fonte de renda. E hoje em dia a gente percebe uma certa mudança em relação a isso. Eu percebo uma certa mudança também em relação a isso. Você percebe isso, Laura? As pessoas de hoje, elas estão mais conscientes de que, além de deveres, elas também têm direitos, elas estão cobrando mais ser respeitadas, elas estão refletindo mais, elas estão escolhendo mais o trabalho e não apenas deixando ser escolhidas? Olha, nós temos aí um desafio de pensar sobre essa balança entre deveres e direitos, porque depois que houve essa mudança nas políticas trabalhistas, né, nas leis trabalhistas, a gente tem um cenário de muita precarização, né? Então, Uhum, esse cenário de pensar antes dessas mudanças e agora, eu acho que houve uma diferenciação nessa dinâmica de trabalho que faz com que a gente lide com direitos e deveres de formas distintas, né? uhum, Antes a gente não tinha a quantidade de plataformizações, por exemplo, de uberização de serviços, né? Não haviam tanto essas plataformas que faziam com que você fosse o seu empreendedor, o seu fazedor de renda, né? E esse risco, né, essa questão de entre deveres e direitos estava muito ligada a um lugar fixo, que era o trabalho, que era ali você saía da sua casa, você ia lá trabalhar, depois você voltava, você tinha um estresse, né? O estresse estava lá. E isso não estava, por exemplo, dentro da sua casa no home office, né? Vamos pensar nisso, né? Então, eu acho que esse cenário já muda muita coisa. Agora, sobre consciência, a geração Z, ela traz muito isso, né? Quando a gente vai pensar que essa geração aí, né, que chegou, e chegou não apenas com as ferramentas da inteligência artificial, mas também com um conhecimento facilitado por elas, né, que dá esse conhecimento e essa liberdade de também descobrir como fazer, como se proteger, né, como correr atrás. Então, nós temos dois pontos, que é o cenário do trabalho, uma geração, né, que é muito diferente das gerações anteriores e que tem uma relação diferente com punição, né, com vergonha, com medo. E isso é muito importante para a gente pensar o que é que faz com que as pessoas tenham mais consciência de seus direitos e deveres. Antigamente, talvez, essa relação com direitos e deveres, por estar muito dentro desse lugar institucionalizado, era uma coisa que era muito passada por encontrar as brechas, talvez, dentro dos deveres e ter pouco conhecimento dos direitos, né, para buscar. E aí acho que também tem essa questão da forma como o conhecimento sobre essas leis se estruturavam e a população acessava isso, né? Até porque a gente também está falando de acesso, né, à informação. E hoje a forma como tudo tem sido divulgado nas redes sociais, hoje as pessoas elas leem menos jornais, leem menos livros, as pessoas para terem acesso às notícias elas assinam, seguem perfis de jornalismo, né? Então, assim, isso muda tudo. A gente não pode ignorar esse cenário. Então, você me faz essa pergunta, eu penso assim, é diferente porque esse público é muito diferente, os cenários eles são uhum. muito distintos, né? Então não dá para a gente pensar que as pessoas elas vão reagir da mesma forma. E eu sinto, inclusive, assim, fazendo um gancho, né, Júnior, que esse cenário de hoje, inclusive, nos provoca, e provoca esse pessoal das gerações anteriores, 40 a mais, por exemplo, assim, o que é que eu tenho feito com isso que eu sei que é um direito meu que talvez não corri atrás, né? Poxa, um adolescente de 18 anos, eu vou chamar de adolescente aqui, né? Um jovem de 18 anos está aqui, sabe mais que eu de uma coisa que eu vivi, digamos, 20 anos da minha vida dentro de uma organização, e ele não tolerou 10% e correu atrás do seu direito. Foi lá, processou, foi lá, deu a queixa, foi lá, resolveu. O que, que eu faço, né? Então, eu acho que existe também uma provocação desse conflito geracional que ela é muito interessante aqui para nós. Uhum. É preciso analisar todo o cenário, todo o contexto do que acontece, né? Então, as informações hoje,
elas são mais democratizadas, elas são mais acessíveis, como você destacou, como antigamente, né? Antigamente o trabalhador entregava o currículo numa pastinha, na recepção da empresa, e, e essa questão dos direitos era muito limitado ao que o empregador queria repassar, porque advogado não é acessível. Hoje a gente tem vários advogados criando conteúdo nas redes sociais, então dá para a gente pescar uma coisa aqui e ali e usar isso na prática, né? Então, assim, todo o cenário muda. Eu queria te fazer mais uma pergunta em relação a isso, porque, assim, hoje, essa geração. Hoje a gente tem as informações, como eu disse, mais democratizadas, está mais acessível a gente encontrar mais informações, etc, né? Os próprios órgãos públicos, né, têm plataformas, disponibiliza, você consegue ali acessar, ler, se inteirar, mesmo que você não tenha necessariamente a ajuda de um profissional da advocacia para te acompanhar, exemplo, né? Então, assim, esse acesso à informação, Laura, está deixando essa nova geração, os jovens, e aqui eu vou usar um termo polêmico, tá? Em relação ao trabalho. Então, esse acesso à informação está deixando essa nova geração mais mimizenta em relação ao trabalho. Eu sei que esse é um termo polêmico. Ou você acha que essa informação, esse acesso à informação está deixando essa geração mais embasada, está deixando uma geração mais confiante em relação a trilhar uma carreira que faz sentido? Ou é um mix dos dois? Qual que é a sua análise? Depende de quem faz a pergunta. O Uhum, olhar sobre ter uma juventude mais embasada, mais consciente, versus ter uma juventude mais mimizenta, vai muito de quem pergunta, assim, né? O que é que para uhum, você é mimimi? O que é que para você é consciência? É uma juventude que tem acesso a um conhecimento com muito mais agilidade, e que tem um nível de empatia versus tolerância a desigualdades e a injustiças que é muito diferente, por exemplo, das gerações anteriores, então eles toleram muito menos. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz que me chamou muita atenção, vou trazer aqui porque eu acho que faz muito sentido. Ele trabalhava numa obra, ele era, digamos assim, mão de obra de uma construção. E nesse estabelecimento, ele teria que ter acesso ao banheiro com facilidade. Só que para aquela estrutura de uma construção toda, para todos os funcionários, uma coisa grande, só haviam 3 banheiros. E desses 3 banheiros, 2 estavam sem funcionar. Ele levou cerca de 7 minutos para conseguir urinar. Quando ele voltou, o supervisor dele disse que ele iria receber uma advertência porque ele tinha abandonado a estação de trabalho. E aí ele gravou a conversa sem autorização do supervisor, divulgou essa conversa, foi até o Ministério do Trabalho, deu uma queixa, conseguiu processar não só o supervisor, mas enfim, a empresa em si, né? E tudo isso virou um conteúdo que ele viralizou, sabe? Ele foi, neste vídeo, citando os artigos da lei que o protegem. E ele conseguiu seguidores. De repente, outras oportunidades surgiram para ele a partir dali que não estavam conectadas, por exemplo, com aquele escopo de trabalho, entende? voltamos. Acho que É, devo uma pausa, mas voltamos. Mas você dizia, é por isso que o mimimi, essa pergunta, esse termo varia de quem pergunta, né? Da visão que a pessoa já tem, né? depende, né? Depende muito, assim, né, de quem é que está perguntando isso. Porque se dessa história toda que eu trouxe aqui para você, né? Você escutou, né? Não sei se Sim, essa pausa. escutamos, escutamos. Eu não sei, né? Quem escuta isso, enxerga isso como mimimi. Quem é essa pessoa? Quais são os valores dessa pessoa? O que essa pessoa entende por saúde? Quem merece ter acesso aos seus direitos garantidos? É por isso que eu acho importante a gente fazer essa provocação, para a gente não cair no lugar de colocar essa geração como vilão heroína, né? Uhum, A geração nos provoca muito, uhum, muito. Mas, ao mesmo tempo, mas ao sim. mesmo tempo, a gente precisa pensar aqui, né? Assim, por que é que isso nos incomoda? Uhum, Onde é que isso sim. nos toca, né? O nosso ponto de hoje não é colocar uma geração contra a outra, mas fazer uma análise, um comparativo em relação a isso. Mas é muito comum que a gente veja essa competição entre as gerações,
uma Olha, guerra, talvez, quando pessoas mais velhas, experientes, já aposentadas, por exemplo, vai aconselhar, orientar, guiar pessoas mais novas, Laura, há muitos embates aí, né? E aí varia muito do repertório de trabalho, de experiência que a pessoa tinha, né? Então, se antigamente tinha essa visão vamos supor, uma pessoa mais velha, já aposentada, que teve um repertório de trabalho em que foi muito humilhada, teve que aguentar muita coisa, aprendeu ou foi forçado a ter uma resistência, é natural que essa pessoa imagine que o mais jovem deve seguir pelo mesmo caminho, deve suportar, deve resistir, deve tolerar mais, ou deve. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, Laura. Você acha que a principal diferença da visão que as pessoas têm antigamente e hoje com o trabalho é porque antes as pessoas buscavam trabalho em busca mais de estabilidade e hoje as pessoas buscam mais em busca de um propósito de vida? Você acha que se você pudesse elencar um principal fator, seria esse a diferença? tá. Um principal fator. Eu Eu sei não que é muito consigo. generalista. Me perdoa por te fazer essa pergunta. Olha, eu Eu sou sei que geminiana isso com deixa a nossa conversa dificuldade. superficial. Eu sou geminiana, tenho dificuldade de lidar com escolher uma coisa só. Mas o que eu posso te Eu sei, dizer? eu faço isso de Olha, propósito, Mara, me perdoa, mas assim, você eu acha que sei. um ponto de destaque poderia ser esse? Antes as pessoas viam mais só por estabilidade, a questão financeira, e hoje as pessoas estão colocando o financeiro talvez um segundo, terceiro, quarto patamar, em busca mais de uma realização pessoal, por exemplo? Júnior, você me apertou sem me abraçar, viu? Porque é coisa assim que é muito difícil de se dizer que é uma coisa só. Eu sei que existe um Sim. processo histórico, né, que faz com que essa geração Z se vincule ao trabalho de uma forma completamente distinta à nossa. Uhum. Por exemplo, né, uma coisa que eu escutei da minha mãe quando eu era criança e de outras pessoas adultas também, que era assim: o que que você quer ser quando você quer crescer, né? O que que você quer ser quando crescer? Então, quando essa pergunta surge, o que se espera dessas pessoas é uma resposta acerca de uma profissão. O sentido da vida, ela passa por um lugar que é o que é que você vai escolher fazer para significar a sua vida a partir do trabalho. E com isso aqui eu não quero, obviamente, desmerecer nada nem ninguém, né? Até porque essa geração anterior soube muito bem por que é que eles fizeram essa pergunta, né? O que foi que eles atravessaram. Mas o que a gente não pode negar aqui é que essa geração ela tem acesso a uma forma de trabalho que não necessariamente passa por esse lugar do sentido. Porque hoje tem influenciador de tudo que você imaginar. Hoje tem pessoas que fazem conteúdos de diversos sentidos, assim, né? E tem outras profissões que não necessariamente pedem que você ame o seu trabalho, que aquilo tenha um sentido único para você que vai gerenciar a sua vida. Isso para mim é uma das grandes, assim, um dos grandes motivos, né, dessa discrepância. Às vezes aquela pessoa ela trabalha, né? Aquele jovem ele trabalha e o trabalho simplesmente é mais uma parte da vida dela. Enquanto nós, pessoas de 30 a mais, passamos por crises longas existenciais porque vamos precisar fazer transição de carreira. Então, aqui existe uma mudança no lugar que o sentido do trabalho tem. E eu acho que isso é muito importante para todos nós. Todos nós precisamos aprender. Sim. Eu acho interessante, tô aqui refletindo sobre sua resposta, né? A sua resposta, ela está sempre baseada na nova geração e rede social. Nova geração, internet, nova geração, mundo digital. Porque não tem como separar, né? É como você falou, o, quando a geração antiga, vamos chamar assim, fala da experiência de trabalho, era um cenário completamente diferente e analógico, né? Então, assim, não tinha essas outras interferências. E se hoje ter um sucesso profissional está relacionado a financeiro, tem muita gente em casa como influenciador ganhando dinheiro, mas é esse o propósito? É essa a finalidade? É essa? Vale a. A gente vai sempre se encontrar com isso, Júnior, porque esse é um lugar inevitável da gente observar. Assim, existe uma resistência muito grande das gerações anteriores, da nossa geração, de olhar para um futuro do trabalho em que a gente se pense substituível para o trabalho.
Sabe aquela pessoa que passou 40 anos na mesma empresa, fazendo o mesmo, se foi conhecida por ser uma pessoa que trabalha bem, aquela pessoa ela construiu um valor acerca do seu lugar, acerca da sua relação com o trabalho, inclusive para a sua própria família, para a sua comunidade, do que é o trabalho, como lugar de dignificação da existência, né? Temos aí uma série de sentidos, né? Trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga, quem cedo trabalha. A gente tem uma série de ditados populares voltados para esse lugar do trabalho, como um lugar de significação da existência. E aí a gente vem para um lugar ali, digamos ali 2019, 2020, onde os índices de burnout triplicaram. O que será que fez com que isso acontecesse? O que a pandemia da Covid-19 revelou sobre a estrutura do trabalho? De repente, pessoas desempregadas, pessoas trabalhando em risco, não só psicossocial, mas é endêmico, né? De repente, o boom das plataformas de uberização de serviços, né? Vou usar essa nomenclatura, mas aí a gente teve um crescimento de plataformas onde você tinha uma formação, tinha uma graduação, tinha uma pós-graduação, mas estava rodando Uber, estava rodando iFood, estava fazendo uma série, porque é isso, o trabalho mudou. E aí hoje a gente tem uma realidade completamente diferente que é parte, né, desse processo que nós vivemos. O significado do trabalho é um processo sócio-histórico. A gente Sim. pode ter aqui uma série de sentidos, né, a respeito da forma como cada geração enxerga. Eu trago muito a Gen Z porque eu acho que é o que mais me desafia aqui, né? É por isso que eu trago muito, né? Porque eu sinto que eles têm alguma coisa para a gente entender que a gente precisa prestar atenção. Eles têm uma relação com o trabalho, eles têm uma relação com o escopo do trabalho, com a forma como o sofrimento diante do trabalho aparece, que a gente não pode ignorar. E isso faz com que ou eu me sinta muito ressentida por não ter tido a oportunidade de falar sobre o que eu senti quando eu estava trabalhando, né? Ou diante de alguma situação de injustiça, não ter condição de me posicionar diante daquilo, ou eu vou fazer alianças, né? Ou eu vou dizer, poxa, essa geração tem muito a nos ensinar. É por isso que eu trago muito essa geração para cá, porque ela tem muito a nos ensinar. Uhum. Vamos trazer elas novamente, que eu queria te perguntar agora sobre sucesso profissional, sucesso no trabalho. Na geração de antigamente, a gente consegue atrelar, eles atrelam muito, né? O sucesso no trabalho quando você se vincula a uma empresa, de um modo geral, tá? Se Sim. vincula a uma empresa formalmente, você consegue passar 40 anos, muitas décadas, e você consegue iniciar num cargo mais baixo, consegue ir evoluindo, consegue ter essa carreira, aprender novas coisas e ter essa estabilidade também profissional dentro daquilo que você está fazendo. Antigamente, isso estava mais relacionado a essa questão de um sucesso na carreira de trabalho, enfim. E hoje, Laura, de que forma que você acha que a geração de agora definiria ter sucesso no trabalho? Nossa, flexibilidade, liberdade, né? Acho que tem. Eu estava essa semana fazendo um treinamento para gestores, né? Voltados para NR1 e para a Gen Z. Por isso que eu estou aqui tão embebida desse conteúdo, porque eu tá muito, muito fresco ainda, né? E uma coisa que me veio muito à mente é assim, o quanto talvez aquele pessoal da geração Baby Boomer queria esse jovem que ele fosse assim, não, você vai trabalhar só aqui, você tem que chegar 8 horas, sair 18, e eu quero as entregas assim, assim, assim. Enquanto essa geração, ele vai ter tipo 5 vínculos PJ e ele vai entregar igual. A liberdade, a flexibilidade, a possibilidade de viver a vida e trabalhar é uma coisa que para eles é sucesso. Enquanto para nós é aposentadoria, né? É ter direito a plano de saúde, é ter ali, saber que aqui no dia 5 aquele dinheiro vai cair certinho. O que significa sucesso profissional é justamente a pessoa ter a liberdade, inclusive, de dizer: olha, não quero mais, vou fazer outra coisa. Que coisa, né? Isso mexe com a cabeça da gente. É por isso que eu digo que é um desafio, porque é muito discrepante o E é por isso que conceito. a geração anterior fica dizendo que a geração nova está trabalhando errado, tem alguma coisa estranha, diferente, porque é a mudança na prática acontecendo, né? Sim, sem dúvida.
E aí eu acho que tem uma coisa assim, que o conceito de estabilidade, de sucesso é muito diferente. Enquanto para mim, talvez, ter aquele dinheiro, ter a linha de crédito, vou comprar um imóvel, vou comprar um carro, vou adquirir bens, vou fazer uma viagem por ano, vou conhecer tais e tais lugares. Isso para mim é importante, para essa galera é uma outra coisa, sabe? E aí, eu acho que como eu sempre eu falo muito dos processos sociohistóricos, assim, quando a gente fala que a geração Z ela é mimizenta, talvez a gente esteja sendo bastante racista, Uhum. bastante classista. Porque quando a gente diz que a geração Z não quer trabalhar, a gente invisibiliza a quantidade de jovens que estão na informalidade, trabalhando ó, desde as 12, 13 anos de idade. A gente invisibiliza as pessoas que estão. Olha, esses dias mesmo, eu peguei uma comida num aplicativo, o rapaz disse: moça, não fala no aplicativo que eu não estou de moto, porque ele estava rodando de bicicleta porque ele era menor de idade. E na plataforma você só consegue rodar se você tiver habilitação, né? Ele não tinha, né? Então, quantidade de jovens que estão na informalidade, tentando trazer o sustento para casa, Sim. e colocando o trabalho num lugar de urgência, não é essa galera que não quer trabalhar. É importante que a gente veja bem a quem esse discurso está servindo. Para mim, Uhum. colocar a Gen Z nesse lugar de geração mimizenta é ter resistência ao que essa geração está trazendo E para ao nós. cenário atual, assim, se antigamente os tipos de serviços ali mais barateados eram outros, hoje eles estão aproveitando as plataformas, as brechas que tem, ainda que sejam exploradoras, né, Laura? Mas quando a fome bate a porta, a necessidade bate a porta, é desesperador e é isso que a gente vê na prática, né? Tem uma autora, né, Carolina Maria de Jesus, ela tem um livro chamado Quarto de Despejo. Ela é uma autora incrível e fala muito. É engraçado, ela escreveu esse livro há décadas atrás, né? E para mim é um livro atemporal. E ela diz assim: a fome é uma grande professora. Quem governa o país deveria conhecer a fome. Então, para mim, quem fala desse pessoal, né, como um pessoal que não quer trabalhar, e eu não estou dizendo que não existam, não, tá? Pode existir mesmo pessoas que não têm esse compromisso, que não têm esse interesse. A questão é a gente não generalizar e achar que está todo mundo no mesmo bolo, justamente para justificar a resistência que existe entre essas gerações. Uhum. Você citou essa sensação de liberdade profissional dessa geração mais jovem. Essa liberdade de talvez mudar de empresa, de vínculos empregatícios ali, ela também traz instabilidade. Que tipo de consequências, Laura, você consegue perceber que tem na vida desse jovem com essa liberdade, com essa instabilidade? Eu acredito que exista e aí a gente entra num assunto muito interessante, Júnior, que é assim, quais são as saídas que a instabilidade traz? O que é que hoje tem, Porque nem sempre a assim, instabilidade é ruim, né? Não precisa ser demonizado também, né? Ou precisa? quando eu trago, eu não sei, depende de quem é que está instável, né? Por exemplo, quando você passar um ano sabático, eu amaria fazer isso. Passar um ano Uhum. sabático na Ah, eu Europa, vivendo também. coisas maravilhosas. E de repente voltar para trabalhar como se nada tivesse acontecido, sem medo, inclusive, de ter um gap no seu currículo, né? Então a gente está falando de pessoas distintas. Mas quando a gente fala de instabilidade, por exemplo, estabilidade de trabalho entre jovens em vulnerabilidade, pessoas pobres, pessoas negras, né? A gente está falando de um cenário muito bem construído para que essas pessoas caiam em algumas armadilhas. E uma dessas armadilhas são as bets. As bets, elas têm sido uma grande armadilha para a população jovem no Brasil, e isso, assim, acaba capturando, assim, sequestrando cerca de 30% da renda dessas pessoas. Então, a ideia de que eu vou enriquecer logo, que eu tenho sorte e que eu vou conseguir, eu só preciso apostar aqui, né? Ela é muito sedutora. E se a gente tem uma massiva quantidade de influenciadores que são importantes nas referências imagéticas desses jovens, alimentando essa ideia, alimentando essa referência, é muito fácil dessa armadilha ser, assim, perfeita. Eu gosto de pensar que quando a gente fala de escassez, a gente não pode ignorar quais são as armadilhas que também fazem com que essas pessoas continuem na escassez. E uma delas é Uhum. essa.
assim, as bets, elas têm sido, assim, protagonistas, não à toa, apesar do governo ter a sua própria bet, né, existem estratégias e políticas para que, por exemplo, benefícios, eles não sejam, né, as contas de benefícios, elas não sejam contas que paguem, né, que façam transferências para esse tipo de serviço. Então, a instabilidade, ela gera muita dor, ela gera ansiedade, ela gera uma série de processos de adoecimento ligado a essa ideia de eu sou aquilo que eu tenho, se eu não tenho, quem sou eu, né? Ô, Então, Laura, e muitos é, atravessamentos. só para te fazer uma pergunta ainda em relação às bets. Então, as bets, elas acabam sendo uma oportunidade rápida e fácil de fuga do trabalho? Não, para mim não é sobre ser fuga do trabalho, mas as bets, elas são uma oportunidade para que esse lugar da escassez ele continue sendo um lugar reforçado para essas pessoas. Porque não é sobre eu vou deixar de trabalhar, vou apostar no Tigrinho, ganhar R$ 1 milhão e amanhã eu sou uma outra pessoa, vou virar, sei lá, um rapper, um MC, um influencer. Não, não é sobre isso. É sobre uma história contada muitas vezes, que muitas vezes acredita, as pessoas acreditam nisso, né? A possibilidade de você realmente ganhar esse dinheiro, ela é remota. E se a gente for parar para pensar na quantidade de pessoas que estão fazendo uso desse tipo de aposta, ela é muito maior, em detrimento da empregabilidade que nós temos, né? Aqui eu não estou falando que é uma coisa em detrimento da outra, mas dentro dessa lacuna que é a instabilidade, que é a pejotização do trabalho, que é hoje eu tenho esse dinheiro, amanhã pode ser que o cenário mude, não sei o que, é que vai acontecer, eu preciso de uma esperança, é nesse lugar da esperança que essas apostas elas entram. Então é muito importante, assim, né? Eu tenho até visto, a Fiocruz lançou um curso voltado para o cuidado em pessoas que estão adictas, né, de sites de aposta, e eu acho que esse precisa ser um trabalho coletivo, né? É algo que precisa ser combatido mesmo. Uhum. Bora falar de cansaço? Em Ai, termos vamos. gerais, a geração, a geração de antigamente tinha a rotina do trabalho em um emprego, né, no formato carteira assinada. Vou pegar esse exemplo típico, né? Então, você saía para o trabalho, pegava um transporte público ou seu próprio automóvel, ia, trabalhava, batia ponto, voltava. Então, tinha tanto aquele trabalho emocional do trabalho, aquele cansaço mental do trabalho, né, em ter que se esforçar, pensar para executar o que você tem que executar, e também aquela coisa física de você chegar cansado, tomar um banho, sabe aquela coisa. Hoje, a gente tem muitas pessoas que trabalham em casa, no estilo home office, né? Num trabalho remoto, com cargas horárias também muito diferentes, né? Hoje, e aí muitas pessoas em mais de um emprego, híbrido, né? Tem dia que vai, tem dia que não vai, fica em casa, enfim, hoje tem um cenário completamente diferente, claro, sempre atravessado pela tecnologia, pelas redes sociais, pelo mundo digital. Hoje, as pessoas, os trabalhadores, elas se cansam diferente de antigamente, Laura? Que tipo de cansaço é esse? Olha, eu vou falar aqui de dois pontos, né? Quais são os tipos de cansaço, né? E quais são os tipos de descanso, porque eu acho que as coisas estão conectadas, né? Como eu falei mais cedo, a gente aprende desde cedo, né? Sobre o que é que a gente deve fazer, né? O que é que a gente tem uma relação com o amor, né? Com a validação, que a gente aprende com os nossos pais que a gente é amado quando a gente está fazendo uma coisa certa, né? Quando a gente tira uma nota boa, quando é comportado, quando não dá trabalho. E essa lição vai crescendo com a gente e, de repente, a gente acredita que aquilo que vem de bom, aquilo que é gostoso, seja o prêmio, seja o brinquedo, seja o lazer, vem através do merecimento. A gente precisa produzir para atribuir valor à nossa existência, né? Que a gente só tem direito de parar assim quando a gente termina tudo. Mas só que nesta vida que nós temos, as coisas elas não terminam, elas não se encerram. Eu sei que eu tô aqui falando com você, segunda-feira eu tenho um trabalho de novo, terça de novo, quarta de novo. Quando é que eu vou descansar? Quando é que vai ter essa pausa? Então, essa ideia de ganhar, merecer o descanso, é uma coisa muito enraizada nas nossas memórias, né? Então, a gente acaba atribuindo o valor de uma conquista à produtividade, né? E esse lugar, né, do descansar, ele é muito perigoso quando a gente coloca nesse lugar de merecimento, porque é uma coisa que a gente vai precisar sempre para trazer
essa estrutura estável, né, para a vida. Então, o que é que eu penso hoje, né? Existe um cansaço sensorial, existe um cansaço físico, existe um cansaço mental. Eu vou dizer que existe um cansaço até no sentido existencial, né, para pessoas que vivem muitos processos de autoconhecimento, né? E esses cansaços, eles estão todos conectados com essa coisa que eu trouxe no início, né? Da nossa existência estar conectada a uma noção de produtividade. Então, o que é que a gente pode pensar sobre isso, né? O cansaço físico é quando o corpo ele carrega demais, né? Ele está tensionado porque ele está exausto. E esse cansaço ele pode ser um cansaço, seja ligado a uma ação, esforço repetitivo, ou até mesmo a uma ideia de que a gente está tanto tempo vivendo uma situação que se repete, né? Uma situação que não necessariamente é de esforço físico, mas é uma situação que nos exaure, né? Que o sono ele não restaura mais. Essa tensão, ela não sai. E aí o corpo somatiza, né? Dores sem causa aparente. E aí tudo isso porque o corpo ele também guarda o que a mente não processou, e ele pede para que a gente escute esse corpo, né? Ele pede, né? E aí a gente pode aparecer inflamações, desidroses, né? Processos de inflamação na pele, somatizações, queda de imunidade, né? E para isso, a gente precisa aprender a descansar. Descansar é se colocar em repouso. Esse é um dos nossos desafios, né? Da gente, por exemplo, eu tenho milhares de tarefas para fazer, eu preciso que elas esperem, porque eu preciso do meu tempo. A gente tem o cansaço mental também, né? Que é essa mente que não desliga. Tem pessoas que estão, por exemplo, na cama até as 8, mas desde as 6 estão pensando no dia, tentando antecipar, resolver, calcular. Mesmo com o corpo parado ali, a mente continua no turno extra, né? Sustentando o que ninguém mais, né, está segurando. E aí, quais são os impactos que isso tem? Dificuldade de concentração, lapso de memória, sobrecarga cognitiva. E para isso é muito importante que a gente construa rituais, né, de desaceleração. Então, o descanso mental, ele necessita que você se desconecte daquilo que te liga à produtividade. Isso é possível, eu faço isso com a minha comunidade, né, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. O cansaço sensorial, ele fala muito sobre cansaço de estímulos, né? Estímulo demais, barulhos demais, telas, ruídos, às vezes luz artificial, pessoas que trabalham com telas, né? Hoje praticamente todo mundo trabalha um pouquinho com telas, né? Mas isso faz com que a gente entre no processo de alta vigilância e cada estímulo acaba custando muito mais do que parece, né? Aí, de repente, a gente está irritado, a sensibilidade aumenta, a sensação de estar sempre conectado, né? E aí eu faço um processo, assim, com algumas amigas, né? Ainda não levei isso para o campo do trabalho, de realmente, às vezes, passar alguns dias com o telefone desligado, distante, né? O computador desligado, distante, porque é essa hiperconectividade que dá a impressão de que a gente não pode se desconectar nunca, que a gente vai estar perdendo alguma coisa, que é a coisa da FOMO, né? Que é esse medo de ficar de fora, né? E isso é uma das coisas que mais nos desgasta. O Uhum. descanso, o cansaço emocional, ele vem muito de um lugar, assim, de onde é que nós construímos as relações, né? Às vezes, especialmente mulheres, né? A gente tem uma série de jornadas de trabalho que envolvem o cuidado. E esse cuidado, às vezes, tem um custo que ele não é contabilizado, que é o custo de gerenciar as emoções, muitas vezes sem comunicar, né, o que se sente, né? Então, essa coisa também de ser o suporte do outro, né, sem ter, inclusive, como se ancorar, como ancorar, esse trabalho invisível, né, que ele é profundamente, assim, esgotante. E aí, assim, pensando nos impactos que isso tem, a gente pode ter a solidão, o isolamento, a perda do sentido, assim, do prazer, de fazer as coisas que gostam. E aí é muito importante Um que a estresse gente, crônico também, né? sim, então é muito importante, assim, que quando a gente identifica esses cansaços, né, a gente consiga entender que cada cansaço pede uma estratégia de recuperação diferente. E aí, acho que por último, assim, pensando no descanso ou no cansaço, que é muito pouco falado, mas muito vivido, que é o cansaço de performar pertencimento, né? Assim, quando a gente, por exemplo, adentra num ambiente de trabalho novo que a gente não conhece a cultura, é muito comum que a gente vai buscar adaptar o tom, a gente monitora a reação, a gente gerencia assim, ai meu Deus, como é que eu estou sendo percebida, né?
E aí, assim, enquanto uma mulher negra, eu entendo que muitas mulheres que são como eu também aprenderam, né, a internalizar que essa performance precisa ser um estado constante de permanência para pertencer, para fazer parte daquele lugar, né? Então, isso gera isolamento, dissociação, né? A gente acaba sacrificando a nossa autenticidade, sacrificando nosso dispositivo de confiar nas pessoas, de ter empatia, de se conectar. E isso é completamente exaustivo, né? Então, assim, a gente precisa, quando eu trago tudo isso, assim, são informações que eu sei que muita gente já tem acesso, mas eu acho importante trazer, que é justamente para a gente se perguntar, assim, né? Quem sou eu quando eu não estou produzindo? Quem sou eu quando eu não preciso dizer quem eu sou profissionalmente, ou então aquilo que eu faço, né? Quando a minha identidade ela é construída no fazer, às vezes a gente dá uma resposta pronta sobre quem a gente é, né? E isso não abre espaço para a gente se perguntar assim quem eu sou de fato sem isso, né? Eu gosto de É que eu como gosto se a de... gente nem quisesse lidar com esse eu que sobra, porque é um eu que está sobrando, a gente está consumindo tanto para trabalho, para outras coisas, que parece que o eu ali individual, vou chamar assim, é o que sobra, no fim do dia, a gente não dá atenção exatamente a isso, né? Sim. E aí, Júnior, assim, uma coisa que eu disse ontem, né, durante uma escuta, que eu acho que faz sentido da gente conversar aqui, né? Quando o trabalho, e eu trago o trabalho porque eu acho que dentro da história do mundo, é uma das coisas que mais pedem que a gente centralize a vida nesse lugar, porque é do trabalho que vem um recurso da gente poder pagar a vida, custear o que é prazer, custear o que é lazer, né? E como isso está sendo tensionado, a gente está, né, olhando para isso de um outro lugar. Mas quando esse trabalho ele pede para ser o centro, a gente precisa estar muito atento, né? Porque é essa estratégia que faz com que a gente esqueça, principalmente, assim, do que é que os nossos pais viveram enquanto pessoas que trabalhavam, e tudo fica tão nessa relação, tudo tão preso, que a gente esquece que o futuro também depende do que a gente faz com essa relação hoje. Então, eu acredito que a gente precisa aprender a construir um legado de prazer, de alegria, né? De se conectar, não apenas quando dá vontade, mas como uma necessidade básica, para que a gente vá atribuindo sentido à nossa vida, para que o trabalho ele não nos roube tudo, para que essa relação abusiva não nos roube tudo e que a gente possa, inclusive, construir uma relação melhor com o trabalho, com a produtividade. Uhum. Eu queria que a gente falasse agora, sobre o fato de que hoje o empreendedorismo ele é vendido quase como uma solução universal, né? Então a gente vê nas redes sociais coaches, muita gente incentivando esse lado, abrir lojas, vender produtos. Existe curso para vender curso, então a Isso. gente tem isso muito forte, especialmente no mundo digital, nas redes sociais. Sim. Qual que é o impacto, Laura, para essa geração dessa romantização do empreendedorismo? Porque tem gente se sentindo culpado porque está num trabalho e hoje existe também um movimento contra o CLT, né? Contra esse tipo de vínculo empregatício. Então, muita gente que está no CLT se sente culpado porque nunca desenvolveu nada relacionado ao empreendedorismo, não vende nada, não sabe vender, não sabe criar. Talvez até goste desse tipo de vínculo empregatício, mas se sente pressionado, culpado a manter dois vínculos, a sair, a abrir uma empresa, enfim, esse lado do empreendedorismo como essa solução. Qual que é o impacto dessa romantização do empreendedorismo para essa geração? Bom, o impacto é um impacto político, né? Assim, de pensar que são pessoas que elas vão crescendo com uma relação de naturalização da instabilidade. E acredito também que existe assim mais uma armadilha, né? Assim, pensando como eu estava falando das bets, né? É mais uma armadilha, porque quem empreende sabe quanto custa empreender. E esse custo eu não estou falando apenas de impostos, que são altíssimos. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem uma redução de impostos, temos para o MEI, né? Mas para quem, por exemplo, é CNPJ, tem impostos altíssimos, a depender da modalidade. Mas a gente está falando também, assim,
de que a gente naturaliza uma carga horária altíssima, está trabalhando todos os dias, e isso em torno de uma dita riqueza que ela não vai chegar para todo mundo. Esse é o risco, é uma fantasia. E aí a gente tem um cenário em pessoas que elas menosprezam o CLT, acreditando que os benefícios que o CLT tem, eles não são interessantes porque ser empreendedor é ser rico. É uma fantasia, né? E isso faz com que as pessoas elas sofram, né? E apostem assim o seu tempo, que é muito precioso, o seu investimento em pessoas, em projetos que muitas vezes elas vão trazer muita frustração. E isso está muito conectado, Júnior, a digamos assim, um dos maiores mitos sociais do Brasil, que é o mito da meritocracia. A meritocracia, ela faz com que a gente acredite que a sociedade ela é organizada a partir dos méritos. Então, se eu dou certo é porque eu fiz por onde. Se eu não dei certo, Uhum. é porque eu não fiz por onde. Se fulano é rico, é porque fulano trabalhou certo. Não é porque ele herdou heranças de seus antepassados, né? Porque a família de fulano já tinha bens, né? Não, é porque fulano, ele é bom, tá vendo? E eu Uhum. acho muito interessante como isso nos captura e, assim, é uma inteligência tão grande que quando a gente falava disso há 20 anos atrás, nós falávamos sobre esse ideal de ter a casa, de ter o carro, de como isso era conectado a esse lugar do ser um trabalhador e ter uma linha de crédito, o quanto ter uma linha de crédito estava conectado a ser uma boa pessoa, a não ter débitos. E hoje isso mudou para um lugar que também é muito perigoso, que é esse lugar do enriquecimento rápido, essa fantasia que as bets também trazem, né? Então, se eu sou e a narrativa da internet ela é muito, muito sedutora, né? Ah, quem eu era antes de fazer esse curso? Ah, eu vendia pouco, eu não dava bem, o que me faltava? Acesso a essa informação aqui, né? E aí, de repente, eu virei uma profissional high ticket, né? Que é esse o nome que se usa, né? Uhum. Acredito que todos esses cursos sejam ruins, até porque eu acredito que as pessoas também precisam aprimorar suas ferramentas. Mas aqui nós estamos falando de vender, não é a ferramenta, mas a realidade. O que se vende é a experiência. E aí, mais uma armadilha para se cair na frustração, né? Para se cair numa fantasia de que empreender não é uma coisa linear, né? Empreender, para quem sabe, eu sou uma empreendedora de longa data, é um negócio instável, que pede que você tenha paciência, de que você tenha conhecimento de negócio, gerenciamento de negócio, que você tenha, inclusive, assim, Muitas habilidades e todo dia a gente descobre uma nova. Eu também estou nesse ramo e assim, quem é não recomenda, hein, Laura? eu não recomendo, porque Eu eu acho sempre que digo, não recomendo, tá? Assim, se prepare, vem uma coisa prepare, forte. eu diria se prepare, Júnior, porque eu acredito que tem muita coisa boa que pode surgir de um empreendimento. Por exemplo, aqui em Salvador nós temos muitas redes de empreendedoras negras e é muito bonito perceber o quanto elas se apoiam e o quanto elas são redes de apoio emocional umas para as outras, o quanto essa rede traz conhecimento, traz fortalecimento, mas em nenhum momento a intenção dessa rede, por exemplo, dos grupos que eu conheço, que participo, é trazer uma realidade de que você vai mudar do dia para a noite de 5 dígitos para 10 dígitos, sabe? Ai, seria ótimo, né? Assim seria Eu a sonho solução. também. Se Tô você pronto, souber tá? Tô na fila também, Laura. se Tô você na souber de fila. alguma coisa, me diz, me coloca Tô nesse doido time. para ser um case de sucesso. Olha, eu já Ah, uma também. vez eu e a minha esposa a gente empreende juntos, né? E a gente contratou uma mentoria. Na reunião inicial de fechamento, eu disse assim: Olha, eu quero ser seu case de sucesso. Se eu enriquecer com você, eu vou falar de você eternamente, mas eu preciso enriquecer com você, ser o seu Júnior. case, né? Ser o seu E post aí, fixado nas suas redes sociais. que tudo. Mas aí eu vou trazer uma relação com o trabalho que eu faço com lideranças, que é assim, eu tenho uma mentoria para lideranças e eu gosto de trabalhar majoritariamente com mulheres, que é um processo de formação, né, para construir essa liderança saudável, mas também fazer com que liderar não seja custar a própria sanidade, né? E aí Uhum. você trazendo muito sobre esse lugar do ser um case de sucesso, eu escuto muito isso de pares, né, de pessoas que também trabalham com lideranças, nesse lugar de, você
precisa se tornar uma liderança premium, plus, premier, master, blaster. E o que é que significa isso? Significa você ignorar todas as suas vulnerabilidades, né? Significa você passar por cima dos seus limites. Significa, inclusive, talvez você se diferenciar da sua comunidade, que é uma coisa que para muita gente é muito preciosa. A comunidade, os valores da comunidade, elas são muito importantes. Então, eu acho que essa é uma armadilha que nos pega como um todo, não só para as empreendedoras, mas também para quem é liderança, para quem está começando. A maioria das pessoas que são líderes não tiveram formação para ser lideranças, elas aprenderam na prática. Né? Essa é a realidade das grandes lideranças no Brasil. Então, acho que é um E processo. pessoas adoecidas, né? Com burnout, não tem hora para parar de trabalhar, leva o trabalho para casa, uma vida pessoal lascada. Posso usar esse nome? Assim, pessoas que estão. Assim, uma vez que o líder está inserido nesse perfil com essa realidade, coitado dos liderados, né, Laura? Coitado das consequências que vêm daí, pessoas Né? ah, Quando ter sido com emoções líder, desequilibradas, né? é a liderança dele, né? Então, é muito importante que a gente converse sobre isso. Então, assim, não tem como você melhorar o seu processo de liderança, e aí, voltando para o empreendedorismo, não tem como você aprimorar o seu empreendimento se você não se conhece, se você não sabe quais são as suas lacunas. Eu me lembro, Júnior, que quando eu me formei, eu não tive uma disciplina na graduação de psicologia que dizia que a clínica era um negócio, que dizia que eu comecei com a Sim. psicologia clínica, né? Então, de que trabalhar, que você organizar os seus pacientes, que você fazer a gestão, emissão de nota fiscal, deduzir, né? Qual é o valor da sessão? Isso nunca aconteceu. E eu acredito que com muitas mulheres, muitas profissionais de outras áreas também isso não aconteceu. E isso vai para um lugar onde a gente vai se responsabilizando, meu Deus, eu não sei. Como é que eu não sei? Eu deveria saber, e não é assim. Então, quando eu digo que é preciso ter paciência, que é preciso ter, né, esse lugar, enfim, né, não é necessariamente da calma, mas de, ok, eu estou no meu processo, se eu não sei, eu vou aprender, e se isso aqui me trouxe danos, vamos reparar os danos para que eles não se repitam, né? Ter esse lugar da humanização do processo é muito importante. Eu gosto de trabalhar assim. Eu sei que tem outras pessoas que trabalham de outra forma. E assim, isso não quer dizer que a gente vai produzir menos, que a gente não vai focar nos resultados, que a gente não vai focar nas vendas. Mas é muito importante considerar o processo, porque senão a gente se perde. E quem é Uhum. que vai se recuperar de um AVC? Como é que se recupera de um episódio de burnout? Como é que se recupera aí de um blackout? Então, a vida é muito importante. Eu penso e parto desse pressuposto. Todo episódio, Laura, eu ameaço fazer um abaixo-assinado pra gente ir 2 horas de episódio, porque não é suficiente 1 hora. Definitivamente não é. Eu seguiria aqui pela manhã, pelo dia inteiro com você, conversando sobre esse assunto, mas infelizmente eu preciso encerrar, porque senão Eu não vou ser agradeço. demitido, não vou ter que arranjar Ah, outro emprego. não, não queremos demissão, queremos flexibilidade. Mas é Laura, isso. muitíssimo obrigado pela sua presença, pela conversa aqui hoje. Obrigado também, querido. Foi muito rico para mim. Viu? Você consegue seguir com esse papo com a Laura, tá? Pelo tempo que você quiser nas redes sociais, tá? O IG dela no Instagram é Laura Almeida Psi, abreviação de psicóloga, né? Laura Almeida Psi sem firulas, tá? Você consegue encontrar ela facilmente nas redes sociais. Se tá com alguma questão com o trabalho, tá confuso, tá complicado, ou se tá fácil demais, conta pra Laura qual que é o Quero. segredo para que a gente. Tá bem, Vamos Laura? Muitíssimo. participar. Muitíssimo obrigado. Nosso episódio foi transmitido ao vivo pelo canal da Rádio Verona no YouTube, tá? É só buscar Rádio Verona, lá você tem acesso na íntegra a todas as entrevistas, áudio e vídeo. Também fomos transmitidos pela frequência da rádio 87.9 aqui de Teresina, pelo portal verona.org, e também você consegue encontrar o episódio na íntegra em áudio e vídeo no Spotify, tá? Basta buscar por Pode Se Acalmar, só o POD, abreviação de podcast, né? Pode Se Acalmar para você conferir essa e outras conversas também dos outros episódios. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo episódio. Até lá.